Oi, meus amigos. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Maconha, Toxicidade Silenciosa, do já falecido médico, farmacêutico e deputado eleito pelo PSDB de Minas Gerais, José Elias Murat. Eu tinha parado, pessoal, na página 149 do livro, não é isso? Na última vez que eu realizei a leitura dele. E eu havia prometido também, no último vídeo que eu fiz, realizar a leitura desse livro, eu tinha prometido ler até a página 200 dele. No entanto, eu vou poder ler só até a página 195, porque eu não posso ler uma parte das conclusões e depois deixar a outra parte reservada a outro vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou reservar as conclusões para um outro vídeo, tá? Deixar tudo lá para ficar mais bem dividido, tá bom? Então vou ler até a página 190, na verdade 194 do livro, e aí o resto, né, que são as conclusões, que vão até a página 228, né, da página 195 a 128, da 228, aliás, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Vou deixar tudo separado lá. Pois muito bem, então vamos lá. Página 149 do livro, 150, aliás, né? O título é Efeitos nos usuários crônicos. Um dos melhores trabalhos do uso crônico de maconha sobre o esperma foi o da doutora Marieta Isidorides de Atenas, na Grécia, uma das mais respeitadas biólogas celulares da Europa, que fiquei conhecendo no Congresso Internacional sobre Efeitos Biológicos da Maconha, realizado em Reims, na França, em 1978. Ela fez a sua pesquisa na região dos Pirineus, onde a população local mostrava as condições ideais, pois há nela vários jovens que vêm usando haxixe, resina da planta maconha, e que contém elevada concentração de THC todos os dias, por muitos anos, e não usam nenhuma outra droga, pois nessa região da Grécia há muita certa tradição folclórica e cultural no seu uso. Por outro lado, existem também outros membros dessa comunidade que nunca usaram essa droga ou qualquer outra, servindo como grupo de controle. Ela selecionou os dois grupos dessa comunidade, entre aqueles que apresentavam um bom estado de saúde, sendo sua idade de 28 a 58 anos, com uma média de 40 anos. Do grupo dos usuários, todos eram fumantes diários de haxixe, com um uso de pelo menos 6 anos, alguns 10 anos ou mais, tendo muitos começado aos 16. Usavam também álcool moderadamente e tabaco, nenhuma outra droga. O grupo controle tinha um estilo de vida semelhante e também usavam álcool e tabaco moderadamente. Os usuários crônicos e os do grupo controle forneceram então amostras de esperma que foram pela primeira vez examinadas no microscópio eletrônico, que aumenta a imagem cerca de 100 mil vezes. Este aumento é tão grande que uma simples célula pode aparecer quase do tamanho de uma janela, uma porta ou uma parte de uma parede. Isso permite ao pesquisador ver mudanças sutis das células, raramente vistas ao microscópio comum. Eis as conclusões da doutora Isidorides. Abre aspas. As nossas observações revelaram diferenças distintas entre os espermas dos usuários crônicos e os dos controle. Entre os achados, uma diminuição significativa no número de espermatozoides e sua motilidade. Olha só. Diminuição significativa no número de espermatozoides e na sua motilidade. Também a maioria dos espermatozoides dos usuários apresentavam algum grau de estrutura anormal. Essas anormalidades apareciam em 3 formas. Primeiro, aparecia uma deformação da membrana da célula, que não se apresentava firme, não permitindo a penetração e a fertilização do óvulo. Em alguns casos, nem membrana havia. A maior parte dos espermatozoides estava assim. A segunda anormalidade era a cromatina difusa e dispersa. A cromatina bem empacotada no esperma normal assemelha-se a fibras de cristais bem dispostas. A frouxa cromatina vista no esperma dos fumantes era extremamente fibrosa. Convém salientar que essa cromatina contém um material genético vital, ou genes. Há também uma diminuição acentuada de proteínas ricas em arginina. Se um espermatozoide desse tipo penetrar o óvulo, haverá provavelmente aborto. A terceira, olha só, uma coisa muito séria, né? A terceira anormalidade ocorre quando um esperma tão imaturo como esse nunca é visto no líquido ejaculado de um macho sadio. No usuário de maconha, sim. Tal esperma imaturo aparece no ejaculado, mostrando que a maconha afetou alguma fase de seu processo de maturação, de tal maneira que esse esperma provavelmente não poderá fertilizar um óvulo. O achado de tudo isso é o fato de que, pela primeira vez, conseguiu-se uma prova da reação da cannabis na edificação química do esperma, o que ficou evidente pela diminuição acentuada do conteúdo de aminoácidos de certas proteínas. Aí tem uma figura aqui, pessoal, eu vou mostrar o que está na legenda dessa figura primeiro para vocês depois analisarem ela. Esperma de um indivíduo normal, não fumante de maconha, visto ao microscópio. Observe-se os espermatozoides normais, cabeça ovoide, corpo e cauda. Nenhum deles deformado. Olha só aí, pessoal. Tudo normal, olha aí. Tudo completamente normal.
Só vou dar continuidade aí pra gente ver, que o livro tem mais imagens. Agora, a segunda imagem. Esperma de um indivíduo usuário crônico de maconha, visto nas mesmas condições da última figura. Vários espermatozoides estão nitidamente deformados, segundo Isidorides, MR, Observations of Chronic Hashish Users, em Marijuana Biological Effects, 1979. Olha só a diferença, pessoal. Olha que gritante diferença, olha. Olha aí como é que os espermatozoides são todos deformados aqui, praticamente todos deformados. Aqui, olha só. Olha a diferença, pessoal. Como é que esses achados da doutora Isidorides na Grécia podem ser correlacionados com o uso da maconha no Brasil? Uma vez que os gregos da pesquisa durante muitos anos usaram haxixe, resina da planta mais rica em THC, cerca de 6%, e correspondente a 5 baseados por dia, teríamos que ter usuários de maconha por tempo semelhante e potência similar, o que não acontece ainda no Brasil, onde a maconha de rua tem cerca de 2 a 4% de THC, mas com a variedade sinsemila, penetrando no nosso comércio clandestino ultimamente, com cerca de 10% de THC, é de se prever que dentro de algum tempo teremos tal tipo de problema também com os nossos usuários crônicos. Muitos usuários tendem a negar os fatos narrados sobre fertilidade e reprodução, afirmando que fumantes de maconha têm filhos normais, mas como afirmou recentemente o Dr. William Polling, diretor do NIDA, National Institute of Drug Abuse, abre aspas, após centenas de anos do uso do álcool, inclusive por mulheres, apenas em 1973 os médicos descobriram a síndrome alcoólica fetal, já citada, que resulta em bebês anormais. Outro sim, após mais de 50 anos de uso de tabaco pelas mulheres, só recentemente se descobriu que fumar durante a gravidez pode prejudicar o feto, fecha aspas. Assim, pelos sinais dados pelas pesquisas citadas acima, e provindas de pesquisadores altamente qualificados, há 3 grupos que constituem grupos de risco entre os usuários da maconha atualmente nessa área. Primeiro, a mulher grávida. Segundo, a mulher que pretende engravidar-se. E terceiro, o homem que quer tornar-se pai. Eles põem em risco genuíno o mais vulnerável e indefeso, o membro da raça humana, o feto, nascituro. Aí está aqui, né, as imagens. Eu vou ler a legenda dessas imagens aqui para vocês e depois vocês analisem a imagem aí. 3 células espermáticas são vistas nesta figura, fotografadas em microscópio eletrônico. A primeira é uma cetida normal de um não fumante de maconha. A fotografia do meio e a de baixo são de 2 usuários crônicos de maconha, onde se nota a membrana deformada, não firme, o que possivelmente não permitiria penetrar e fertilizar um óvulo normal. Na de baixo, a membrana sequer existe. Também a cromatina é difusa ou dispersa. A cromatina contém o material genético vital, os genes. Há ainda uma diminuição acentuada da essencial proteína rica em arginina, segundo Isidorides, MR e Stefanis. Efeitos celulares do uso crônico da cannabis em homens. Aí há um estudo de 1980. Olha aí as imagens, pessoal. Olha a diferença. A última praticamente nem sequer existe, né? Olha aí. Vamos lá. Aí já é para outro capítulo. Acabou essa parte aqui, capítulo 8. Uso da maconha em medicina. Esse aqui é um dos mais debatidos, né? O fato da maconha ser potencialmente útil, grave essa palavra, potencialmente útil em medicina, não significa que ela possa ser liberada. O ópio obtido da papoula contém principalmente 2 drogas altamente toxicomanógenas, que são a morfina e a codeína, e são produtos rigorosamente controlados. O fato da maconha ter se revelado potencialmente ativa no tratamento dos vômitos provocados pela quimioterapia em pacientes cancerosos e em portadores de glaucoma, uma afecção ocular grave, trouxe um elevado grau de publicidade a respeito de sua utilização em medicina. Há também especulações sobre outros usos, indo da anorexia, que é a falta de apetite, até a epilepsia e a asma. A este respeito, escrevemos o artigo publicado nos jornais Correio Brasiliense e Estado de Minas, onde procuramos esclarecer o assunto e que reproduzimos abaixo. Então vamos ler aqui a reprodução, né, desse artigo. As medíocres médicas da maconha. Nos últimos anos vem se desenvolvendo olha o título, hein? As medíocres ações médicas da maconha, né? Porque tem muito médico que vai a favor, mas tem médicos também que vão contra, né? Então você não pode falar, o médico receitou, beleza, mas existem médicos e médicos, né? Em qualquer área você vai ver profissionais, pois é, tem médicos e médicos. Os doutores aqui vão contra. Nos últimos anos vem se desenvolvendo no Brasil uma nítida campanha sobre a liberação, ou pelo menos a discriminação do uso de drogas.
Já temos até mesmo participado de vários debates a respeito do assunto, inclusive no Congresso Nacional. Geralmente, quando se fala sobre esse tema, a maioria se refere ao uso da maconha ou seus derivados, como o haxixe e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, né? Princípio ativo alucinógeno da droga. Entre os argumentos levantados pelos defensores da tese da descriminação ou liberação da maconha está o seu emprego em medicina como medicamento potencialmente ativo em várias afecções. Tal colocação é totalmente equivocada. Totalmente. Olha essa palavra, totalmente. Porque o fato dessa droga ter propriedades terapêuticas não significa absolutamente nada como argumento para sua liberação. Veja seu exemplo do ópio, que é também obtida de uma planta, a papoula, de onde se extraem duas drogas altamente toxicomanógenas, que são a morfina e a codeína, ainda muito usadas em medicina. Os que propugnam o uso médico da maconha não apresentam nenhuma novidade, pois na primeira edição da Farmacopeia Brasileira, de 1929, a sua monografia está incluída, junto com extrato fluido, ou seja, a solução, o pó e a tintura, que é a solução alcoólica, de cânhamo indiano, cannabis. Já na segunda edição, editada em 1959, 30 anos depois, ela foi retirada porque os especialistas da época julgaram-na sem nenhum valor terapêutico. Nos últimos anos, o emprego terapêutico da maconha e ou seus derivados, principalmente o THC, tem sido levantado principalmente nas seguintes afecções: glaucoma, que é uma afecção caracterizada por aumento da pressão intraocular, como antiemético na quimioterapia do câncer, como antiasmático e como anticonvulsivante no tratamento da epilepsia. No que diz respeito ao glaucoma, por exemplo, um trabalho preparado pelo NEI, National Eye Institute, Instituto de Olhos nos Estados Unidos, e publicado no JAMA, Journal of the American Medical Association, afirma que a presunção de que a maconha possa diminuir a pressão intraocular no glaucoma é correta, mas pode resultar em danos oculares graves e efeitos colaterais sérios. O Dr. Frank Newell, catedrático de oftalmologia da Universidade de Chicago, afirma que para reduzir a pressão intraocular, o indivíduo terá que fumar um baseado de 2 em 2 horas, dia e noite. Já o Dr. John Bellows, da Sociedade Americana de Oftalmologia, diz que há remédios convencionais que são mais eficazes do que o THC, como colírio, e que há efeitos colaterais como movimentos nistagmoides, ou seja, a dança dos olhos, perda transitória da visão, anestesia da córnea, o que pode facilitar a irritação por partículas do meio ambiente, podendo levar a infecções, dificuldade de focalizar a vista e diminuição da umidade natural dos olhos. O Dr. Coy Waller, que tem estudado o uso do THC no glaucoma há vários anos, conclui: a pilocarpina, extraída de uma planta brasileira, o jarobandi do Maranhão, é uma das drogas das mais eficazes no tratamento do glaucoma, muito superior ao THC, uma vez que o THC é irritante local e não é solúvel na água, o que dificulta seu emprego em gotas oculares. No que diz respeito ao tratamento das náuseas e vômitos provocados em pacientes pelas drogas citostáticas empregadas no tratamento do câncer, os resultados das pesquisas mostram que cerca de 30 a 50% dos pacientes apresentam bons resultados, mas estes são principalmente pessoas mais jovens e não foram melhores do que alguns neurolépticos antieméticos clássicos como a compazina, Tementil, e a tioproperazina, Mageptil, e mesmo alguns produtos comuns como a metoclopramida, Eucil e Plasil. Essa última tem se mostrado eficaz em 75% dos casos, inclusive nos vômitos provocados pelo cisplatino, uma droga anticancerígena onde o THC não atua. Isto sem falar no Zofran, altamente eficaz. Ademais, o Dr. George Heman, conhecido oncologista da Universidade da Colômbia, afirma como o THC é solúvel nos lípides, ou seja, as gorduras. Não pode ser injetado por via endovenosa, sendo tomado por via oral ou fumado. Sua biodisponibilidade, que corresponde à quantidade ativa de droga que entra na corrente sanguínea, é de apenas 6 a 20%. Já a metoclopramida pode ser dada por via endovenosa, o que dá uma biodisponibilidade de 100%, com poucos efeitos colaterais e nenhuma ação mental. Esses são os produtos mais badalados da maconha e do THC. Outros, como o antiasmático, por causa de sua ação broncodilatadora, não têm utilidade, porque apresentam ação irritante sobre os brônquios, o que pode piorar a situação. Quanto à ação anticonvulsivante, o princípio que tem mostrado atividade na epilepsia é o canabidiol, e não o THC, que não apresenta ação psicotrópica. Como se vê, apesar de algumas atividades terapêuticas, a maconha e o THC ainda não mostraram ser realmente úteis nas patologias citadas. Mesmo quando suas ações são comprovadas, elas são inferiores a de outras drogas encontradas no mercado que têm a vantagem de não apresentar efeitos colaterais, principalmente psíquicos.
colocar para carregar aqui e já era, né? Dados recentes sobre as ações médicas da maconha. O Dr. Donald Sweet, da Universidade de Chicago, estudou alguns pacientes submetidos à quimioterapia anticancerosa, dando a eles a THC sintético. Ele afirma que os efeitos antieméticos da droga são curtos, aparecendo tolerância dentro de algum tempo. Quase 20% dos pacientes do programa desistiram, afirmando que não gostavam dos efeitos colaterais da droga, principalmente o efeito de ficar baratinado, que alguns poucos pacientes, ao contrário, afirmaram ser um bom efeito, fazendo-os esquecer um pouco seus problemas. Alguns pacientes cancerosos dizem que fumar a maconha é melhor e mais eficaz do que tomar comprimidos de THC, mas a verdade não há diferença de ação entre eles, sendo sua eficácia em torno de 75% como antivomitivos. Contudo, alguns usuários ou pacientes têm feito uma espécie de lobby a favor da maconha, alegando que o comprimido usado pela via oral leva mais tempo para mostrar sua eficácia, uma vez que a maconha fumada penetra rapidamente nos tecidos e logo atinge a circulação, agindo com maior rapidez. No entanto, isso pode ser facilmente contornado, eles erraram aqui, colocaram um N aqui a mais, né, virou um gerúndio, tomando o seu comprimido de THC cerca de 4 horas antes, de modo que o efeito antiemético comece a agir quando o tratamento se inicia. Há também um outro fator importante a ser considerado quando se usa maconha fumada, é a presença de fungos na erva. O Dr. Stephen Kagan narrou em um trabalho a presença de fungos da família Aspergillus, tanto na maconha de rua como na maconha do NIDA, o National Institute of Drug Abuse, produzida pelo governo para pesquisa científica. É do Dr. Kagan a seguinte afirmativa, abre aspas: enquanto aliviam as náuseas e os vômitos fumando maconha, os pacientes se expõem à ação dos esporos dos fungos. Nos pulmões de uma pessoa sadia, os fungos são combatidos pelo sistema imunitário do organismo. O resultado pode ser tosse, espirros, congestão ou febre, aparecendo cerca de 3 a 12 horas depois de fumar. Mas em uma pessoa com as defesas imunitárias reduzidas, como os pacientes tratados com drogas quimioterápicas, tal tipo de infecção pode levar à morte. Fecha aspas, caramba. Há alguns anos atrás, uma reunião foi realizada pelo FDA, o Food and Drug Administration, em Bethesda, Maryland, para opinar sobre o assunto, aliás. A comissão de oncologistas decidiu discutir a proposta de tornar os comprimidos disponíveis através do NSI, National Cancer Institute, para os oncologistas especialistas em câncer de todo o país. Houve também na votação, tendo prevalecido o voto de Minerva do presidente a favor da dispensação da droga através do citado NCI para todas as clínicas oncológicas do país. No entanto, um dos membros da comissão do FDA que estudou o assunto, o Dr. Charles Mortel, diretor do Centro de Estudo de Câncer da famosa clínica Mayo, não esteve presente na reunião, tendo enviado uma carta fazendo sérias objeções à proposta. Suas objeções eram baseadas em um estudo feito pela clínica Mayo na Nova Zelândia, mostrando que, mesmo o THC sendo ativo como antiemético, principalmente para pacientes jovens que tinham já tido experiência com a maconha para pacientes de mais idade, sem experiência anterior com ela, o THC tem toda uma sorte de efeitos colaterais sobre o SNC, o Sistema Nervoso Central, e a maioria de pacientes com câncer é de mais idade. Acrescentou ainda mais que experiências feitas na Holanda mostraram que 33% dos pacientes tiveram fortes alucinações, alguns deles requerendo tratamento psiquiátrico. Sua carta não valeu como voto na decisão do FDA. Em 1982, uma companhia farmacêutica de New Jersey, a Unimed, solicitou à FDA comercializar o THC sintético sob o nome comercial de Marinol, em cápsulas. Também o laboratório Eli Lilly solicitou a aprovação para comercializar em canabinoide sintético, não o THC, com o nome de Nabilone, que já se encontrava aprovado no Canadá com o nome de Sezemit. De acordo com o FDA, o Nabilone tem alguns efeitos psicoativos semelhantes ao THC e ambos, Nabilone e Marinol, têm potencial de abuso. De acordo com o Dr. Sidney Cohen, mesmo provados pelo FDA como antieméticos, ambos estarão suplantados brevemente por novas drogas ainda mais eficazes, mesmo mais ativas que a própria metaclopramida, Plasil, Eusil, e provavelmente pertencentes ao mesmo grupo desta. O Zofran é uma confirmação disso. O Dr. Sidney, talvez o mais distinguido especialista dos Estados Unidos das áreas de estudo dos componentes da maconha e medicina, resume os seguintes usos terapêuticos da maconha já investigados. Na quimioterapia de pacientes cancerosos, pode-se dizer que o THC tem eficácia semelhante à compazina ou tementil, atuando em alguns casos onde esta não age, tendo, portanto, certa utilidade como droga de transição, sendo provavelmente em breve ultrapassada por outras mais eficazes, tornando-o desnecessário para essa finalidade. Nos pacientes com glaucoma, se bem que gotas de solução de THC possam reduzir a pressão intraocular no glaucoma, ele é muito irritante para o globo ocular, tornando o seu uso impraticável. A maconha fumada melhora, mas não cura essa condição. Ainda aqui, deve-se lembrar que o glaucoma é mais comum nas pessoas idosas, muitas das quais não toleram os efeitos intoxicantes e desorientadores produzidos pela droga. Como antiasmático, se bem que o uso da maconha provoca inicialmente broncodilatação, com o uso contínuo aparece uma
constrição temporária dos tubos bronquiais quando fumar maconha é totalmente contraindicado. A solução no caso seria o uso do THC como aerosol, vaporização, mas sendo tetrahidrocannabinol tão pouco solúvel nos fluidos, ele logo se precipita, tornando tecnicamente impraticável seu uso. Como pré-anestésico, os resultados das pesquisas nessa área foram todos negativos. Estimulante do apetite, usuários de maconha têm relatado um aumento do apetite ou fome canina, mas os estudos confirmaram apenas parcialmente esse efeito. Tratamento da anorexia nervosa. Em um estudo levado a efeito no NIH, National Institute of Health, o Instituto Nacional de Saúde, o THC não se mostrou melhor que o diazepam para tratar os pacientes com essa anorexia, sendo que alguns relataram que se sentiam paranoides com o THC. Convém notar que o próprio diazepam é pouco ativo nessa condição. Para aliviar a abstinência ao álcool e aos opiáceos, apesar da maconha não mostrar incompatibilidade com a antabus, o antietanol, droga usada para provocar aversão pelo álcool, ela não aumentou a eficácia do produto. Tampouco alivia sinais de abstinência pelas drogas opioides, heroína, morfina, etc. No tratamento da epilepsia, um dos canabinoides, o canabidiol, mostra certa atividade como anticonvulsivante, inclusive em estudos feitos no Brasil pelo professor Elisaldo Carlini. Parece ser útil também no grande mal epilético, elevando o nível em que se dão as convulsões. É uma área razoavelmente promissora, uma vez que o canabidiol não é psicoativo. Como antibiótico tópico, há estudos mostrando que um canabinoide, o canabicromeno, pode agir como antibióticos contra certos tipos de bactérias quando aplicados sobre a pele. No entanto, sendo a droga ingerida ou fumada, não apresenta nenhum efeito porque certas enzimas o tornam inativo neste sentido. Na pele, tais enzimas não estão presentes. Mesmo assim, ele não se compara a outros antibióticos de ação tópica, Relaxante muscular. As pesquisas nessa área são contraditórias. Algumas mostram uma certa ação músculo-relaxante e outras não. De qualquer maneira, sua ação não é maior do que os músculos relaxantes clássicos, como o baclofen. Retardamento do crescimento tumoral. Alguns estudos feitos na Universidade da Virgínia na década de 70 indicam que o THC retarda o crescimento de tumores. O efeito, no entanto, não se compara com as outras drogas citostáticas clássicas. O fato é que um canabinoide, o canabidiol, o mesmo da epilepsia, pode provocar um certo crescimento de tumores cancerosos, o que parece ser neutralizado por outros canabinoides da droga. Mais uma vez, deve-se salientar que quando a maconha ou o THC são dados para controlar as náuseas e os vômitos dos cancerosos, tratados por drogas citostáticas, isto não quer dizer que ela tem alguma ação em controlar ou curar o câncer. O Dr. Cohen termina essas suas colocações formulando a pergunta se a maconha, droga crua total, poderá vir a ser um dia uma droga aceita, aprovada pelo FDA e colocada nas farmácias. Ele próprio responde, provavelmente não. Capítulo 9. Maconha e direção de veículos. Usar maconha pode ser uma opção individual, porém risco vidas de outra inclui esse uso é, sem dúvidas, um problema coletivo. Pesquisas recentes feitas pela Universidade Federal de São Paulo, a USP, mostraram que cerca de 28% dos estudantes brasileiros têm feito uso de drogas nos últimos tempos, isso lá em 95, hein? A maioria desses estudantes encontra-se na faixa etária de 16 a 26 anos de idade e muitos deles dirigem veículos, outros sim, só. Nossos próprios levantamentos na Abraço mostram que a maconha é a droga mais usada pelos jovens na mesma faixa etária, sendo que um grande número destes dirige veículos. A segunda droga é o álcool. Por outro lado, cerca de 100 pesquisas feitas a partir de 1971 mostram que a maconha, tal como as bebidas alcoólicas, prejudica seriamente a capacidade de dirigir. Em alguns aspectos, a maconha é até mesmo mais prejudicial do que o álcool. Ainda mais, no caso de bebidas alcoólicas, o teste do bafômetro feito nas estradas e algumas leis restritivas, como a de não vender bebidas alcoólicas à beira das estradas, têm servido como fatores de contenção de seu uso, enquanto que com a maconha não existe nada disso. O único fator de contenção é a sua ilegalidade. Até hoje, ainda não existem testes práticos fáceis e acessíveis a fim de verificar a presença de maconha no organismo dos usuários no próprio local dos acidentes e no momento da detenção. Isso sem falar da inexistência de leis reguladoras do assunto. Os testes de laboratório, se bem que altamente eficazes e seguros, são delicados, dispendiosos, exigindo aparelhagem especializada como a cromatografia gás, líquido e a espectrometria de massa. Um outro aspecto importante diz respeito às campanhas com relação a dirigir veículos sob efeito de bebidas alcoólicas que às vezes atingem amplitude nacional, enquanto ninguém diz nada sobre dirigir baratinado pela ação da maconha, apesar de cada dia esses usuários estarem pondo em risco a sua vida e, o que é lamentável, também a vida dos outros. A esse respeito, é sugestivo o acidente narrado em 27 de 12 de 1995 pelo jornal O Estado de Minas com o seguinte teor: 3 adolescentes morreram ontem de manhã de forma trágica em um violento acidente na Avenida Agulhas Negras. Eles estavam no carro importado Cherokee verde, placa Tananã, de Brasília, dirigido por BW, que bateu contra um poste de luz.
A violência da batida foi tão grande que o carro se partiu ao meio. Os policiais militares disseram que encontraram no carro 30 CDs, uma pasta preta, um telefone celular, latas vazias de cerveja e um saco com uma porção de maconha. O grifo é nosso. Mera coincidência. Aí tem aqui uma figura, né? 3 adolescentes morreram no acidente com o carro visto na fotografia. Nele foram encontrados 30 CDs, uma pasta, um telefone celular, latas de cerveja e um saco contendo maconha. Aí tem uma foto aí do carro Cherokee partido ao meio, gente. Olha só. Meu Deus do céu. Isso aqui 2 meses depois de eu ter nascido, né? Em dezembro de 1995. Notícias sobre o uso de maconha e acidentes. Original. Não, tem o texto aqui original e a tradução. Vou ler a tradução, tá? O original em inglês e a tradução em português. Em 1979, um empregado da Conrail, que estava alto pelo uso da maconha, alto entre aspas, ultrapassou um sinal de parar e espatifou-se na traseira de outro trem na estação de Royersford, PA. O acidente matou 2 pessoas e causou danos no valor de $467.500. Revista Time. No ano passado, o diretor médico da American Airlines disse que um operador de computadores que estava alto pela maconha deixou de colocar um disquete crucial no sistema maior de reservas por computador. O sistema ficou fora do ar por cerca de 8 horas, o que custou à companhia cerca de $19 milhões. Revista Time de novo. Este foi provavelmente o baseado mais caro jamais fumado. Tudo aqui da revista Time, é isso? Acho que é. Caramba. Fatores de risco. Há vários fatores de risco adicionais que aumentam a gravidade da ação da maconha sobre a capacidade de dirigir veículos e que geralmente não ocorrem com álcool. Olha só. Estes são principalmente os seguintes. O fator prazeroso. Muitos usuários de maconha afirmam que dirigem drogados porque eles gostam disso. Alguns chegam a afirmar que, sendo as suas percepções distorcidas pela droga, acham que é até mesmo um desafio dirigir sob o seu efeito. Outros dizem que, assim como eles penetram mais no interior de sua música sob a ação da droga, eles também penetrariam melhor dentro de sua velocidade. A toxicidade comportamental é a continuação, mesmo com o indivíduo já sóbrio, do pensamento mágico que ocorre quando ele está sob a ação da droga. Por exemplo, se o motorista fuma um baseado quando inicia uma viagem por uma estrada e pensa que está dirigindo melhor, essa concepção totalmente errônea poderá permanecer com ele, mesmo quando ele não estiver mais baratinado pela maconha. Isso se deve ao fato, como sabemos, da longa permanência do THC no organismo e a sua eliminação bastante lenta. Praticamente nenhum consumidor de bebidas alcoólicas afirma que dirige melhor se estiver alcoolizado. Hugh Alcott, administrador da seção especial de narcóticos do Departamento Correlacionado da Califórnia, afirma, abre aspas, muita gente acha que fumar um ou mais baseados melhora sua capacidade de dirigir veículos e que a maconha atua como antídoto do álcool, o que é tremendamente enganoso. Tudo que a maconha faz é levá-los a pensar ou sentir que podem dirigir melhor, quando na realidade é o contrário que ocorre. A maconha piora as ações do álcool sobre os motoristas, prejudicando a sua capacidade de dirigir veículos, fecha aspas. A habilidade de ocultar o barato, o high, provocado pela droga. O motorista alcoolizado raramente consegue ocultar o fato diante de um policial, por exemplo. Já o indivíduo, sob a ação da maconha, consegue ocultar razoavelmente o seu estado e muitas vezes até mesmo manter uma conversação aparentemente normal, pelo menos por algum tempo. Isso lhe dá uma certa segurança sobre uma provável impunidade. É mais fácil acender o baseado dirigindo um carro do que tomar alguns drinks de bebidas alcoólicas. Em alguns países, há até mesmo uma parafernália de objetos que facilitam fumar maconha dos carros, como, por exemplo, cachimbos especiais que se adaptam ao painel em frente ao motorista. A possibilidade do uso diário. Os acidentes com motoristas alcoolizados geralmente ocorrem nos fins de semana. Já os usuários de maconha costumam dirigir fumando seus baseados todos os dias, dia e noite. A possibilidade de dirigir veículos depois que o efeito mental da maconha já passou, quando o usuário não se sente mais baratinado, o high. Vários estudos têm demonstrado, no entanto, que um acentuado decréscimo na capacidade de dirigir veículos continua a estar presente mesmo 6 horas depois que o indivíduo fumou baseado. Às vezes, 8 a 10 horas depois, sendo que um efeito ainda discreto é percebido até 24 horas depois. O fator inesperado. Vários usuários crônicos afirmam que algumas tragadas de uma boa maconha, ou seja, com alto teor de THC, pode provocar um efeito intenso e repentino, surpreendendo o indivíduo enquanto está dirigindo em uma rodovia, por exemplo, que pode ser muito perigoso. Outro efeito inesperado é o flashback, o efeito de rebote de outras drogas alucinógenas, LSD, mescalina, psilocibina e a fenilciclidina, que o indivíduo pode ter usado dias antes e cujas ações alucinatórias reaparecem pela ação de gatilho da maconha, isto é, a marihuana pode provocar o reaparecimento das alucinações provocadas pelas outras drogas, mesmo vários dias após o seu uso. O motorista pode de repente se sentir em outra viagem alucinatória, mesmo que não tenha usado o alucinógeno há mais de 2 meses. Os únicos fatores mais importantes no álcool do que maconha são a disponibilidade e a aceitação. Isso é, as bebidas alcoólicas são drogas legais, disponíveis e aceitas na maioria das comunidades, mas
Mais uma vez, verifica-se a importância da droga livre e legal disponível, trazendo com isso maiores problemas. Não se pode, portanto, em nossa opinião, trazer outras drogas legalizando-as e aumentando-se assim os riscos decorrentes do seu uso, inclusive no trânsito de veículos. Prejuízos provocados pela maconha na capacidade de dirigir. A maioria dos testes feitos em laboratório foram com máquinas simuladores de direção, quando o indivíduo senta-se em um banco de carro em frente a uma ampla tela onde um filme é projetado. Em tais simuladores, que imitam perfeitamente o ato de dirigir veículos, várias habilidades são testadas e os erros são rigorosos e cronologicamente anotados, como, por exemplo, freadas bruscas ou não necessárias, direção errada do volante, aceleração indevida, etc. Todos os testes são do tipo duplo cego, isto é, nenhum usuário e tampouco o pesquisador sabem qual motorista que fumou a maconha com 2% de THC ou o placebo, maconha do qual se retirou todo o HC, a fim de se evitar influências psicológicas na experiência. Não se deve esquecer que essa maconha estandartizada, 2% de THC das experiências, é bastante inferior a algumas variedades mais potentes encontradas hoje no mercado clandestino com 10% ou mais de THC. O Dr. Herbert Moskowitz, psicólogo pesquisador da Universidade da Califórnia, talvez seja especialista que maior número de trabalhos tenha feito nessa área. Ele resume assim os seus achados, abre aspas, as evidências indicam que a maconha prejudica o desempenho e as habilidades dos motoristas, os processos de percepção do tempo e do espaço e o comportamento na condução do veículo, fecha aspas. Em síntese, todos os componentes de desempenho e habilidade de direção de veículos são negativamente afetados pela maconha. Um efeito importante que pode prejudicar profundamente a capacidade de direção dos veículos é o que pode ocorrer após o indivíduo ter fumado um ou dois baseados pouco antes de dirigir o veículo. O usuário pode ficar totalmente envolvido com um ou outro aspecto, apesar de tudo que ocorre ao seu redor. Por exemplo, ficar ligado apenas a uma música do rádio do carro, a algum objeto do painel ou a algum pensamento privado. Assim pode não perceber um outro carro que sai de uma estrada lateral ou um pedestre que atravessa a rua. Pode haver também a chamada expansão do sentido do tempo e do espaço, como afirma o Dr. John M. Clark Jr., vice-presidente da Divisão de Pesquisas Automotoras do Instituto de Pesquisa do Sudeste dos Estados Unidos, abre aspas. É como se o indivíduo dirigisse sem velocímetro. O intoxicado pela maconha pensa que está dirigindo a 60 km por hora, quando na verdade está fazendo 120 ou mais. Fecha aspas. Às vezes a habilidade de condução é tão prejudicada que o motorista drogado usa contramão em uma via de mão única. O Dr. Moskowitz e outros pesquisadores encontram os seguintes distúrbios provocados pela intoxicação canábica. Vamos lá. Primeiro, dificuldade de visão periférica para detectar sinais, o que pode levar o motorista a não perceber um carro que pretende passá-lo ao lado. Segundo, dificuldade de visão central para detectar sinais, o que pode levar o motorista a não avançar quando à sua frente o sinal está verde, ou ao contrário, avançar com o sinal vermelho ou não reconhecer o sinal característico de contramão. Terceiro, diminuição do tempo de reação, que pode levar a não frear o carro no momento oportuno ou lentidão de avançar ou desviar-se de outro veículo. Os usuários têm dificuldades em manter uma velocidade uniforme em uma via expressa, por exemplo. Quarto, diminuição de habilidade de dirigir à noite, por exemplo, aumento do tempo necessário para se recuperar do ofuscamento e problemas em colocar corretamente as luzes e em distinguir as dos outros veículos. Quinto, redução no funcionamento da memória de curto prazo e no armazenamento de informações. Assim, o motorista pode se esquecer onde saiu, entrar na estrada vicinal ou tomar a rodovia mesmo conhecendo-as bem. Sexto, diminuição da capacidade de coordenação e manipulação. Deste modo, o motorista pode ter dificuldades em marcha ré, ultrapassagem, sair ou entrar em uma rodovia de tráfego pesado ou de manobrar em uma rua muito movimentada. Além desses, os pesquisadores encontraram no motoristas usuários de maconha diminuição da habilidade de julgamento instantâneo, dificuldade de concentração, de estabilidade, de vigilância, da capacidade de perceber sinais auditivos e de interpretação. Tudo isso foi verificado em testes de direção simulado em laboratório, onde, de um modo geral, o indivíduo dirige melhor do que numa situação real, pois o fator emocional é menor. Se bem que existem grandes dificuldades em fazer tal tipo de teste em situações reais, com o indivíduo dirigindo o carro no tráfego comum de rodovias ou ruas e avenidas, isso foi feito alguns anos atrás por um pesquisador canadense da Universidade de Vancouver, o professor de psiquiatria Dr. Harry Klonoff. Ele escolheu 102 estudantes, homens e mulheres psicologicamente estáveis para a sua experiência. A um terço deles deu um baseado padrão para fumar, ao outro terço, 2 baseados e ao restante placebo, maconha sem canabinóis. O teste foi do tipo duplo cego, nem o pesquisador nem os voluntários sabiam que estavam usando maconha com THC e quem fumava placebo. Todos os 102 estudantes dirigiram os carros, inicialmente através de 2 túneis, um trecho afunilado onde foi colocado um conjunto de cones ao longo do caminho. 38 deles dirigiram também cerca de 7 milhas, mais ou menos 11 km de uma estrada, desde o campus universitário até o centro da cidade e de volta. Eles foram analisados por monitores e avaliados pelo sistema de licença para dirigir do Departamento de Veículos Motores de Vancouver, o que inclui componentes de habilidade e comportamento. Quando os resultados de teste foram analisados no computador, eles revelaram que entre aqueles que fumaram um baseado, 42% apresentaram declínio na habilidade de dirigir em geral. Entre os que fumaram 2 baseados, 63% apresentaram declínio da capacidade de dirigir. Os que fumaram placebo tiveram alterações mínimas da capacidade de dirigir. Houve também um comportamento de direção não usual, incluindo a inobservância dos semáforos ou sinais de parada, manobras de ultrapassagem sem os necessários cuidados, pobreza na manipulação do veículo com respeito ao fluxo de tráfego, descuido em relação aos pedestres e aos veículos estacionados e lentidão de respostas aos sinais, inclusive ao sinal verde. De 11 componentes de comportamento testados na pesquisa, as 3 áreas de maior vulnerabilidade foram julgamento, cuidado enquanto dirige e concentração. O Dr. Klonoff
termina o seu trabalho afirmando, abre aspas, evidente que fumar maconha produz um efeito deteriorante na capacidade de dirigir no desempenho em áreas restritas a este efeito, e este efeito é maior ainda em condições normais de circulação nas ruas das cidades, fecha aspas. Maconha mais álcool. Em 2 levantamentos que realizamos sobre o uso de drogas em cerca de 2.600 pacientes que atendemos por vários anos em nossos serviços em Belo Horizonte, Fuliban, em 1985 e Abraço, em 1992, verificamos que cerca de 60% deles são poliusuários, isso é, usam mais de uma droga. Ainda mais, em muitos casos, as drogas usadas eram maconha e bebidas alcoólicas. Outro sim, uma pesquisa feita alguns anos atrás nos Estados Unidos mostrou que 70% dos estudantes secundários que declararam ter fumado maconha durante um ano também faziam uso de bebidas alcoólicas ao mesmo tempo. Alguns anos atrás, o Dr. Moscovitz, já citado nessa obra, e o Dr. Marceline Burns, do Instituto de Pesquisa do Sudeste da Califórnia, publicaram um trabalho de pesquisa que realizaram em 12 homens sadios, com uma média de idade de 26 anos e que fumavam maconha não mais de 2 vezes por semana e nenhuma outra droga. Os indivíduos realizaram uma série de tarefas e aparelhos de simulação de laboratório, de modo a testar diferentes habilidades na direção de veículos. Os indivíduos foram divididos em grupos, dando-se ao primeiro só bebida alcoólica, ao segundo só maconha, ao terceiro maconha mais álcool, ao quarto maconha sem THC, que é o efeito placebo, e ao quinto suco de laranja com algumas gotas de vodka, a fim de dar a aparência de bebida alcoólica, placebo para álcool. Os resultados das pesquisas foram virtualmente os mesmos. Os que só tomaram álcool mostraram as já reconhecidas condições de diminuição na capacidade de direção de veículos, tempo de reação retardado, má coordenação motora, dificuldade de alerta visual, diminuição da tensão da capacidade de julgamento. Os que só usaram maconha apresentaram aquelas dificuldades já anteriormente citadas. No entanto, segundo esses pesquisadores, a associação da maconha mais álcool foi essencialmente aditiva, isso é, os seus usuários manifestaram tais diminuições e dificuldades em dobro. Assim, motoristas sob influência combinada de álcool e maconha têm um grande aumento na possibilidade de provocar acidentes na direção de veículos. O Dr. Lawrence Sutton, diretor executivo da Pittsburgh Institute for Driver Research and Substance Abuse, Instituto Pittsburgh de Pesquisas Rodoviárias e Abuso de Substâncias, fez uma das primeiras investigações sobre os efeitos da maconha e do álcool em um setor fechado da estrada. Ele selecionou 9 estudantes sadios da Universidade de Pittsburgh, que eram motoristas experientes, usuários de maconha e bebedores. Cada um dirigiu sucessivas tardes em 4 diferentes condições. Maconha, que era um baseado, mais álcool. A outra era álcool, efeito placebo, mais maconha. A terceira era maconha, placebo, mais álcool. E a última, álcool, placebo, mais maconha, placebo, usando seu clássico teste do duplo cego. Durante 36 testes de prova, feitos em 4 dias diferentes, em 4 condições diversas que incluíam procedimentos comuns dos exames para obtenção de licença para dirigir na Pensilvânia, eles foram observados por um experiente inspetor de estradas que os seguiu em seu próprio carro observando seu desempenho. Ele retirava da estrada aqueles motoristas que, na sua observação, tinham cometido erros, faltas ou falhas na direção. Ao todo, retirou 15 motoristas por essas faltas. Desses, 1 tinha tomado só placebo, 3 haviam usado só maconha e 2 apenas bebidas alcoólicas. Os 9 restantes, todos eles, portanto, 100% haviam tomado álcool associado à maconha. Esse resultado foi bastante sugestivo porque todos os motoristas que tinham fumado um baseado de maconha e tomado uma pequena dose de álcool, 0,6 miligramas para 100 miligramas de sangue, de acordo com o teste do bafômetro, portanto, praticamente nos limites legais para o álcool, o que corresponde a tomar 2 latas de cerveja, apresentaram-se bastante intoxicados para serem retirados da estrada. Quando o desempenho desses motoristas foi analisado, baseado no número de sinais de pare não obedecidos, número de cones de plástico derrubados, número de vezes em que avançaram a faixa contínua, etc., eles revelaram estatisticamente os mesmos resultados. Os resultados dessas pesquisas revelaram que os prejuízos no desempenho dos motoristas causados pelo uso da maconha mais álcool são mais do que aditivos, soma. Eles podem ser sinérgicos, isso é, uma droga potenciando a ação da outra e dando mais do dobro do efeito de cada uma delas. Uma outra pesquisa muito importante foi feita pelo Dr. Victor Reeve, no Departamento de Justiça da Califórnia, com a colaboração de Dr. Leo Hollister, um dos maiores especialistas em drogas psicotrópicas dos Estados Unidos, e em cujos laboratórios estagiamos durante 15 dias em 1983 no Veterans Administration Hospital, em Palo Alto, na Califórnia, através de uma bolsa de estudos no American College of Physicians, Colégio Americano de Médicos. Reeve e Hollister realizaram testes de campo de sobriedade em 60 homens e mulheres sadios usuários de maconha situados numa faixa etária entre 21 a 60 anos de idade. Eles testaram os motoristas e constataram que eles se encontravam mais prejudicados no desempenho dos testes 30 minutos após fumarem maconha do que nos 10 minutos imediatamente posteriores ao uso, havendo um efeito maior nos usuários mais idosos. Verificaram também que, se bem que os usuários moderados ou crônicos de maconha se tornavam intolerantes a vários efeitos da maconha, dessa tolerância não acontecia para a diminuição da sua capacidade de dirigir, ou seja, mesmo não sentindo mais o high, o alto da droga, o seu desempenho continuava tão prejudicado como antes. Em síntese, essa pesquisa e outras demonstraram que, abre aspas, a diminuição, primeiro, letra A, a diminuição do desempenho ou da capacidade de dirigir veículos pelo uso de apenas maconha
com 2% de THC, é maior do que a que ocorre com o uso de bebidas alcoólicas que dão 0,6 a 0,8 miligramas para cada 100 miligramas de álcool no sangue, o que corresponde a 2 ou 3 latas de cerveja. B, né? Ou C. Ou terceira, aliás. B. Ou terceira. Puta que pariu. B, né? Ou segunda. O barato raio da maconha não surge necessariamente ao mesmo tempo que o máximo do prejuízo na capacidade de dirigir. Ou seja, se bem que os usuários só de maconha estejam prejudicados durante o raio, a sua capacidade de direção estará mais diminuída cerca de meia hora depois, quando até mesmo podem se sentir não mais afetados pela droga. C, ou terceira. A combinação de maconha mais álcool pode conduzir a situações imprevisíveis e perigosas mesmo para o motorista que julga estar dirigindo com mais cuidado. Capítulo 10. Efeitos da maconha sobre as células e o sistema imunitário. Capítulo 10. Efeitos da maconha sobre as células e o sistema imunitário. Tem uma fotinha aí, né? Um desenho, aliás. Um desenho aí para vocês. Vamos lá. Nas células sanguíneas dos machos, as chamadas varetas de tambor ou drumsticks, pequenos apêndices no núcleo, são extremamente raros, ao contrário do que acontece nas células das fêmeas, onde são comuns. Em uma pesquisa feita pela médica grega doutora Marieta Isidorides, ela encontrou nos neutrófilos, um tipo de célula sanguínea da série branca, uma grande profusão desse sinal feminino em 38 fumadores crônicos de haxixe que usavam a droga por mais de 16 anos. Nos homens normais do grupo de controle, que não fumavam maconha, ela não encontrou um só desses apêndices nas milhares de células que examinou. Nas células normais de mulheres, ela constatou de 1 a 7% deles, enquanto que na dos usuários de maconha, o percentual foi de 8 a 16%. Segundo a doutora Isidorides, isso é um indício muito forte que o uso crônico da maconha provoca distúrbios no equilíbrio hormonal, porque só esse desequilíbrio pode explicar o aparecimento desse sinal feminino em tão elevada proporção em células de machos. Aliás, sabe-se que tal fenômeno é relacionado com o nível de estrógenos, hormônios sexuais femininos. Por exemplo, as varetas aumentam durante o ciclo menstrual pré-ovulatório. Paralelamente, é importante relembrar que alguns autores têm relatado aumento das mamas em usuários crônicos de maconha, o que inicialmente foi ligado ao aumento do hormônio lactogênico, a prolactina. Tal fenômeno desaparece gradualmente quando o indivíduo para de usar maconha e tem sido contestado por alguns especialistas da área. Mas talvez esteja nessas células femininas a explicação do fenômeno que até hoje não ficou bem esclarecido. O outro achado enigmático foi uma depleção ou diminuição dramática no teor da arginina, um aminoácido essencial nas células sanguíneas brancas e nas células dos espermas dos usuários crônicos de maconha. Em um trabalho publicado sob os auspícios da ARF, Addiction Research Foundation, do Canadá, e da OMS, Organização Mundial da Saúde, os editores dos anais afirmam o seguinte: a deficiência da síntese da histona, uma proteína nuclear, e a alteração ultraestrutural encontrada nos leucócitos, células sanguíneas brancas, e no espermatozoa, célula masculina madura, dos usuários crônicos de maconha, é caracterizada pela depleção da arginina e a condensação anormal da cromatina. De acordo com essa hipótese, os efeitos biológicos observados nos usuários crônicos de maconha possam ser explicados pela depleção da arginina, que por si própria pode provocar aberrações nos cromossomas, diminuindo da maturação e da motilidade dos espermatozoides, ovulação retardada ou defeituosa, retardo do crescimento, supressão imunitária, reativação de infecções virais latentes e efeitos sobre o SNC, que é o Sistema Nervoso Central, como anorexia, incoordenação motora e letargia. Nestes estudos de fumadores crônicos de haxixe, há uma diminuição significativa de arginina em todos os neutrófilos que se apresentam anormais. Sabe-se que os aminoácidos são necessários para o organismo fabricar proteínas para o seu crescimento ou substituição devido ao envelhecimento. 20 são essenciais à vida e a arginina é um deles, sendo um fator importante no funcionamento de vários processos vitais. Verificou-se também que as células de esperma dos fumantes de haxixe são drasticamente deficientes em arginina. Como já vimos anteriormente, nos usuários crônicos de maconha há uma diminuição no desenvolvimento do espermatozoide, bem como de sua maturação e motilidade. É possível, portanto, que a deficiência de arginina esteja ligada à imaturidade e à lentidão do esperma. A depleção da arginina é uma das causas de ovulação defeituosa. Conforme também já vimos, a maconha provoca retardo no crescimento dos filhotes quando seus pais, mãe e pai, são expostos à ação da maconha. Outro sim, existem relatórios clínicos de pediatras e outros especialistas de que
que são usuários crônicos da maconha, são geralmente menores, menos pesados e apresentam um certo retardo no crescimento em comparação com outros jovens dessa idade. Alguns pesquisadores verificaram ainda que a depressão de arginina é capaz de provocar retardo no crescimento. Vários pesquisadores já verificaram que durante a puberdade, menstruação e gravidez, há uma significativa demanda de arginina no indivíduo sadio. Nos fumantes de maconha, tem-se verificado que o THC diminui a produção de hormônios sexuais durante esses períodos. Outro sim, em crianças, a deficiência de arginina produz letargia, apatia, depressão e incoordenação motora, fenômenos esses também frequentes em usuários de maconha. São todos esses fatos interessantes colocações que reforçam a hipótese da deficiência de arginina como uma das causas de muitos efeitos de maconha em usuários crônicos, Mas talvez a correlação mais significativa venha da área dos efeitos genéticos. Há vários trabalhos mostrando que estonas, ou proteínas ricas em arginina, são importantes na regulação da estrutura e dos processos genéticos. Se esse fator regulado vai mal ou está mal estruturado, os resultados disso podem surgir em gerações futuras. Pesquisadores da área da maconha já demonstraram que usuários crônicos de maconha mostram anormalidades cromossômicas distintas. Também pesquisadores da área da arginina já mostraram que a deficiência de arginina pode provocar anormalidades nos cromossomas. Como se vê, a depleção ou deficiência de arginina, um aminoácido vital, pode ser o denominador metabólico comum presente nas células deficientes que podem ser afetadas de diferentes maneiras. Talvez essa depleção de arginina possa ser a chave do mecanismo de ação responsável pelo amplo espectro das ações da maconha sobre o organismo. As ações sobre o sistema imunitário. No seu estudo com os fumantes gregos de haxixe, a doutora Isidorides examinou centenas de linfócitos e neutrófitos, dois tipos de células sanguíneas da série branca, que fazem parte do sistema imunitário do organismo. Os linfócitos constituem 20 a 30% das células sanguíneas brancas e se multiplicam rapidamente, dividindo-se e amadurecendo com função específica de reagir quando um corpo estranho, produto químico ou órgão transplantado, ou ainda um vírus, entra no organismo. Eles secretam anticorpos que neutralizam ou rejeitam o inimigo. Ao contrário, os neutrófilos não se dividem, pois são células maiores e maduras atacando um tipo diferente de inimigo, comumente bactérias ou micróbios. Estendendo protusões citoplasmáticas que rodeiam, absorvem e destroem os invasores estranhos, um processo conhecido como fagocitose. Nos não usuários de maconha do grupo controle, essas células aparecem gordurosas, firmes e sadias, mas nos fumantes de haxixe, os cientistas encontraram uma preponderância de núcleos anormais. Sabe-se que os núcleos das células com seu DNA, ácido desoxirribonucleico, são o centro da vida celular e do seu funcionamento, contendo a maior parte do seu material genético. A maioria dos núcleos anormais estava também rodeada por uma deficiente membrana celular, outra parte vital da célula. Nos linfócitos, verificou-se que vários núcleos estavam compactos, o que significa lentidão na troca de informações entre o RNA, que é o ácido ribonucleico, e o DNA, os chamados módulos mestres da vida. Entre outras coisas, a inibição da produção do RNA e DNA afeta a síntese de proteínas, o que, por sua vez, afeta a manutenção da porção de proteína da membrana celular. Outro sim, o RNA é necessário para a produção de anticorpos e para transmitir as instruções do DNA para a divisão celular. Nos linfócitos dos fumadores de haxixe, praticamente nenhum dos núcleos tinha aparência normal. 57% tinham núcleo castanho alaranjado, o normal é preto, enquanto o restante tinha núcleo amarelo. Isto indica um baixo teor de proteínas ricas em arginina, uma deficiência que não era vista nos controles. Nos neutrófilos dos fumantes de maconha, encontrou-se uma mudança dramática na membrana celular, fazendo a célula parecer menor, enrugada e deformada. Um efeito dessa alteração pode ser a dificuldade de se defender contra bactérias e outras matérias estranhas. A doutora Marieta Isidorides resume assim os seus achados. Nosso trabalho mostra que a maconha causa enfraquecimento dos mecanismos de defesa. Pode ser que o usuário de maconha de longo tempo não apresente nenhuma doença flagrante, mas o seu organismo pode não estar em condições de enfrentar desafios, agressões, por exemplo. Isso pode ser visto como uma enfermidade latente, pois as células não respondem adequadamente. Elas parecem estar também dopadas. Aí tem uma figura aqui, pessoal, está assim na legenda: neutrófilos, células sanguíneas da série branca no sistema imunitário. A primeira no alto é a de um não usuário de maconha do grupo controle e mostra-se sadia, com o núcleo distinto e a superfície da membrana firme e pronta para reagir contra as bactérias e outros corpos estranhos. No meio e embaixo são neutrófilos de usuários crônicos de haxixe. Vê-se que eles são menores e com membrana enrugada, com alterações nítidas de membrana e no núcleo. São anormalidades
propriedades que, entre outras coisas, prejudicam a habilidade dessas células de combaterem as bactérias. Olha só a foto aí, pessoal. Olha a diferença. A diferença é nítida, né? Vamos lá para outra página. Uma outra importante pesquisa sobre ações da maconha sobre o sistema imunitário foi feita pelo professor Gabriel Narras, da Universidade de Colômbia, em Nova York, de cujo livro Keep It Off the Grass, A Maconha ou a Vida, somos coautor da edição em língua portuguesa e que já participou a nosso convite de vários congressos sobre drogas no Brasil. Sabe-se que todas as células brancas do sistema imunitário originaram-se da célula óssea, tutano dos ossos. Daí elas migram para vários tecidos linfóides, como o baço, o timo, os linfonodos em volta do trato digestivo, etc. Nesses pontos, elas se tornam especializadas em suas funções. Cerca da metade das células do sistema imunitário é formada pelos linfócitos, sendo que 70% dessas células são transformadas pela glândula timo em T-linfócitos, T de timo. Elas são o batalhão de alerta do exército do sistema imunitário do organismo, com qualquer coisa estranha ao organismo. Vírus, fungos, bactéria ou câncer invasivo. Elas circulam no sangue e quando o inimigo invade e começa a se multiplicar, esses linfócitos T entram em ação em diversas frentes, aliás. Alguns aderem às células maiores, chamadas de monócitos, e as preparam para novas células de defesa imunitária, os macrófagos. Outros sim, os T-linfócitos se multiplicam produzindo mais células T. Ainda em uma terceira frente, eles sinalizam aos agentes químicos de combate, os B-linfócitos, para aumentar o seu número de modo a produzir e liberar anticorpos de defesa. Evidentemente, com todas essas funções a cumprir, os T-linfócitos constituem ingrediente vital do sistema imunitário saudável. Eles aumentam suas fileiras, dividindo-se rapidamente quando sentem a presença de inimigos como vírus ou células potencialmente cancerosas. A sua força repousa, portanto, no seu número, de onde se pode concluir se sua capacidade de divisão diminuir, a sua eficácia será também enfraquecida. O baço é um órgão importante de armazenamento de T-linfócitos. Quando o Dr. Narras constatou, com base em várias referências bibliográficas, que o THC tende a se depositar por vários dias do baço, ele imaginou que o princípio ativo da maconha poderia afetar os T-linfócitos. A fim de pesquisar isso, ele selecionou 51 jovens usuários de maconha. Não escolheu mulheres porque o ciclo menstrual afeta a produção de T-linfócitos, que fumavam maconha pelo menos uma vez por semana, sendo a média, no entanto, várias vezes por semana, e em média também 4 anos de uso. Nenhum deles usava outra droga qualquer, exceto o álcool. Havia também um grupo controle, formado por 81 homens que não fumavam maconha e tampouco usavam qualquer outra droga, exceto o álcool. A média de idade dos usuários era 22 anos e do grupo controle, não usuários, 44 anos. Isso dava uma certa vantagem aos usuários de maconha, uma vez que os T-linfócitos se multiplicam mais rapidamente em jovens adultos do que nos homens de meia idade. A pesquisa foi do tipo duplo cego, isto é, ninguém sabia de onde provinham as amostras de sangue a serem analisadas, a não ser o controlador do computador de uma máquina que contava eletronicamente os linfócitos, que imprimiu o seguinte resultado. A velocidade de divisão dos T-linfócitos apresentou-se em média 44% menor nos jovens usuários do que nos homens do grupo de controle. Este estudo pioneiro do Dr. Gabriel Narras foi posteriormente contestado, pois outros pesquisadores não encontraram essa queda dos T-linfócitos, 44%, nos usuários de maconha. O Dr. Narras explica que tal fato pode ser devido à grande variação da quantidade de maconha usada, à falta de um procedimento padrão das pesquisas e às diferenças nas várias populações de usuários. Contudo, algumas outras investigações são sugestivas, mostrando que o THC interfere com o sistema imunitário de várias maneiras. Por exemplo, os doutores Bruce Patterson e Lewis Lemberger, do Liddy Research Laboratório Liddy de pesquisa, mostraram que fagócitos humanos que engolfam e diferem substâncias estranhas são significativamente diminuídos em fumantes de maconha comparados com o grupo controle de não fumantes. Há também uma pesquisa do Dr. Al Monson e colaboradores do Colégio de Médicos da Virgínia que injetaram em 2.000 camundongos o vírus da herpes simplex tipo 2. Em humanos, isso significa herpes do tipo genital. Em seguida, trataram 500 desses camundongos com THC em quantidades variadas e outros 500 com quantidades também variadas de extrato de maconha. Os outros 100 camundongos ficaram como controle, infectados só com herpes. Eis o resultado. A resistência dos camundongos tratados com THC e extrato de maconha ficou reduzida em cerca de 100 vezes. Todos eles contraíram o herpes, enquanto que o sistema imunitário dos camundongos controle permaneceu intacto. A ação supressiva era proporcional à dose, isto é, quanto mais THC os camundongos recebiam, maior era o índice de mortes. Em outro estudo, esses mesmos pesquisadores compararam o efeito imunossupressor do THC com duas drogas altamente imunossupressoras, usadas nos casos de transplantes de órgãos, um esteroide, a flumetazona, que diminui 10 vezes a resistência ao herpes, e a ciclofosfamida, que diminui 260 vezes. A maconha ficou colocada entre as duas, dependendo da dose. O Dr. Manson afirma em seu trabalho:
A exposição à maconha pode baixar a resistência aos agentes infecciosos, inclusive ao herpes. Há algum tempo atrás, o Dr. Arthur Zimmerman, da Universidade de Toronto, no Canadá, publicou uma série de artigos mostrando que tanto no tubo de ensaio como no animal vivo, camundongo, THC provoca uma acentuada supressão no sistema imunitário. Em um desses estudos, ele verificou que pequenas doses de 10 a 15 mg de THC por quilograma de peso do animal, o equivalente a 1 ou 2 baseados em termos humanos, injetados por 5 dias, suprime a imunorresposta humoral primária e o aspecto de memória da imunidade humoral. Isso quer dizer que os anticorpos que respondem à ação de corpos estranhos, germes, etc., não são comunicados e chamados da maneira normal. Numa situação normal, as células do sistema imunitário lembram-se e reconhecem uma prévia exposição feita a um específico e determinado agente estranho, e assim sendo, elas podem rapidamente organizar o seu sistema de defesa. O THC dificulta esse reconhecimento e assim suprime significativamente e retarda a resposta imunitária. Pesquisas feitas em outras espécies de animais, coelhos, ratos, cobaias e cães, mostram essa mesma deficiência do sistema imunitário provocado pela maconha. Como foi salientado anteriormente, nem todos os estudos, feitos na espécie humana mostraram que o sistema imunitário foi afetado negativamente pela maconha. Em muitas dessas pesquisas, os usuários, não eram usuários pesados, nem tampouco usavam a droga por muito tempo. É pouco provável que o sistema imunitário seja afetado em usuários leves e eventuais. O problema é, mais uma vez, a toxicidade lenta, progressiva, ao longo do tempo e silenciosa. No entanto, alguns estudos na espécie humana mostram que a maconha não inibe apenas a habilidade das células de reconhecer a invasão de doenças ou um invasor estranho, como também suprime a capacidade de iniciar as ações uma vez reconhecida a invasão, diz o imunologista Dr. Robert McDonough. É coisa sabida em farmacologia que indivíduos diferentes reagem de forma diversa diante de certas drogas. Alguns usuários podem não apresentar doença nenhuma, mas outros se queixam que adoecem à toa. A pediatra Ingrid Lantner, que trabalha em um subúrbio da cidade de Cleveland, afirma, Ingrid Lantner, abre aspas, no passado raramente atendia esses adolescentes queixando-se de determinadas doenças, salvo aquelas comuns à infância. Geralmente, eles se apresentavam perfeitamente sadios, mas agora os usuários crônicos de maconha mostram uma ampla variedade de sintomas, inclusive dor no peito, tosse crônica, bronquite, dor de garganta persistente, febre, períodos menstruais irregulares e depressão. Há mesmo alguns que se queixam de sentir-se mal todo o tempo, fecha aspas. A doutora Lantner raramente prescrevia remédios, recomendando apenas parar o uso da maconha. Ai, lá, tô errando muito hoje. Nos adolescentes que obedeciam, os sintomas desapareciam completamente dentro de 4 a 12 semanas. Abre aspas, isso me convenceu que o uso da maconha deve prejudicar o sistema imunitário, fecha aspas, afirma ela. O Dr. Harold Wolf, médico-chefe psiquiatra do Centro Médico dos Veteranos em Topeka, Kansas, que supervisionou o tratamento de milhares de usuários de maconha, afirmou, um dos sinais descritivos dos fumantes crônicos de maconha é que eles ficam doentes com frequência. Essa controvérsia que se percebe nas várias pesquisas descritas pode ser sumarizada da seguinte maneira, abre aspas, a ação da maconha no sistema imunitário humano tem uma série de evidências sugestivas, mas não conclusivas, de que ela produz uma deficiência nesse sistema. A cannabis pode ser uma droga imunodepressora, mas não imunossupressora. A resposta final somente será bem documentada através de pesquisas epidemiológicas a longo termo em populações inteiras de usuários dessa droga, e isto, pelo que sei, até agora não foi feito, fecha aspas. Potencialidade cancerígena. Essas alterações cromossômicas, como diminuição do seu número celular, alterações de movimento e quebra cromossômica, constituem mutações genéticas. A mutação é uma mudança no material hereditário, envolvendo seja alterações físicas nos cromossomos ou mudanças estruturais nos genes. Há muito tempo que se sabe que a mutagenicidade é um importante indício de carcinogênese, tendência de produzir câncer. Alguns anos atrás, o pesquisador canadense Dr. Arthur Zimmerman realizou testes estandartizados para a ação mutagênica usando canabinóis na pesquisa. Trabalhando com o reconhecido pesquisador Dr. Robert W. Bruce, do Instituto de Câncer de Ontário, no Canadá, administrando THC a mais de 100 camundongos por 5 dias, em doses variáveis que correspondiam a 2 a 4 baseados por dia. Em seguida, os pesquisadores examinaram a forma da cabeça dos espermatozoides desses animais. Em camundongos normais da cepa usada, cerca de 1% da cabeça dos espermatozoides se apresentava normal. Nos animais tratados por THC, eles encontraram 3 a 6%. Qualquer valor acima de 3% é considerado um indicador de mutagenicidade, afirmaram os referidos pesquisadores. Em uma segunda pesquisa, administraram a camundongos a mesma dose de THC por 5 dias e em seguida os sacrificaram. Examinaram então os eritoblastos, um tipo de célula sanguínea imatura da série vermelha. Os produtos mutagênicos causam uma disrupção do evento mitótico, processo de divisão celular, onde o cromossomo danificado ou quebrado pode ficar coberto, formando um pequeno micronúcleo que não apresenta orifício. Altamente anormais e facilmente identificados, esses micronúcleos são usados pelos pesquisadores como referência de ação mutagênica. Nos animais controle, não tratados com THC, menos de 1% das células têm
tem micronúcleos. Nas células dos animais expostos ao THC, esse valor subiu para 2 a 10%, variando com a dose. Os autores afirmam, abre aspas, os testes estandardizados para verificar a ação mutagênica são relativamente recentes. Caso o tabaco tivesse sido introduzido em nossa sociedade atualmente e tivesse mostrado esses mesmos resultados nos referidos testes, o seu uso seria possivelmente banido e tornado ilegal. Os testes mostram de maneira inequívoca que os canabinoides são nocivos para as células, fecha aspas. O Dr. Joel Zepsensol, não sei como é que se pronuncia isso, meu Deus do céu, que nome difícil. No Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos, fez estudos de longo termo de relação cannabis/câncer em camundongos usando pequenas doses de 3 diferentes canabinóis, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, CBN, que é o cannabinol, e o CBD, o cannabidiol. Cada camundongo recebe uma injeção de 20 microgramas, milésimo de miligrama, de cada canabinol, dissolvido em 0,05 ml de óleo de sésamo, apenas uma vez por semana no início da pesquisa. 100 camundongos foram assim tratados durante toda a vida de cada um deles. 10% deles desenvolveram grandes tumores subcutâneos, abaixo da pele no ponto da injeção junto à omoplata ou na virilha. Os controles foram injetados com a mesma quantidade de óleo de sésamo apenas e nenhum deles desenvolveu tumor. Em uma segunda pesquisa, o mesmo pesquisador injetou 216 camundongos com THC ou CBN uma vez por semana enquanto estiveram vivos. Mais de 50% deles desenvolveram câncer, inclusive 10% grandes tumores subcutâneos no ponto da injeção e 40% câncer dos pulmões. Nenhum dos camundongos do grupo controle, injetados apenas com óleo de sésamo, apresentou câncer subcutâneo e só 4% tiveram câncer dos pulmões, um percentual considerado normal para essa cepa de camundongos. Em uma terceira pesquisa, o mesmo autor injetou em 3 grupos diferentes os 3 canabinóis citados acima desde o 5º dia do nascimento até a fase adulta, quando os camundongos foram sacrificados. Durante 5 a 6 meses, os camundongos pareciam normais, mas do 7º ao 8º mês, 8 dos 172 camundongos tratados desenvolveram sarcomas sinoviais, um tipo de câncer que se desenvolve na membrana sinovial das articulações e que ocorre frequentemente na espécie humana, mas que é raro em animais. Várias semanas depois, 4 camundongos desenvolveram um tipo de câncer também comum em humanos, mas raro em animais, o rabdomiossarcoma, um tipo de tumor dos músculos esqueléticos. É interessante observar que os tumores dos camundongos tratados com os 2 canabinóis não psicoativos CBN e CBD cresceram mais e se apresentaram maiores do que aqueles dos animais tratados pelo THC. Nenhum animal do grupo controle não tratados apresentou qualquer tipo de tumor. Efeitos no DNA e RNA. Fora as células reprodutivas do esperma e do óvulo, todas as células humanas contêm 46 cromossomos e milhares de genes, o mesmo conjunto que existe numa simples célula de onde a vida do indivíduo começa. Os genes são feitos a partir do DNA, o ácido desoxirribonucleico, que fornece a base de todo tipo de vida, desde a unicelular ameba aos 100 trilhões de células da espécie humana. O DNA contém um chamado código genético, que atua como um distintivo para toda a atividade celular. As 2 funções específicas do DNA são duplicar-se a si próprio e produzir o mensageiro RNA, o ácido ribonucleico, o qual dá origem a proteínas essenciais, compostos orgânicos feitos por aminoácidos, Esse é um processo delicado. Numa comparação comum, o DNA pode ser descrito como o executivo ditando uma carta, que mesmo em termos químicos é chamada de transcrição. Há uma secretária que a transcreve taquigraficamente. Essa carta é o mensageiro em RNA. A carta taquigrafada é traduzida para a carta final dos ribossomas, a fábrica de produzir proteínas. Qualquer má interpretação da mensagem ou falha nela leva a proteínas defeituosas, o que pode provocar a morte da célula ou mesmo câncer. A célula pode expressar a si própria apenas pela proteína que produz. Cerca de uma dezena de pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, da França e de Israel, alguns deles citados neste trabalho, mostraram que a maconha e os canabinóides isolados diminuem a capacidade do corpo de sintetizar DNA, RNA e proteínas essenciais. A maior parte dessas pesquisas foi feita com THC, mas algumas delas foram realizadas com os canabinóides não psicoativos, CBN e CBD, mostrando que estes compostos são mais potentes do que o THC em inibir a produção do DNA. O Dr. Alexandre Jakubovic, pesquisador canadense especializado nessa área, afirma em um dos seus trabalhos que temos experimentado vários canabinóides psicoativos e não psicoativos a fim de ver os seus efeitos sobre as células. Verificamos que alguns não psicoativos ou seus metabólitos têm um efeito tóxico maior em alguns tipos de células, como por exemplo as células dos testículos, do que os canabinóides psicoativos, notadamente o delta-9-THC e seu metabolito, o 11-hidroxidelta-9-THC. Isso significa que o pacote total de canabinóides na maconha é de longe mais danoso em seus efeitos do que um ou dois deles isoladamente. Adolescentes e jovens em processo de crescimento metabolizam maconha e outros produtos mais rápido que os adultos. Interferências nos processos metabólicos celulares podem ser assim mais danosas para os jovens do que para os adultos. As moléculas-chave envolvidas nos processos metabólicos celulares são os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as proteínas. Pesquisas feitas por este mesmo cientista, Jakubovic, mostram que em células cerebrais de ratos, o THC provocou uma inibição significativa em
ambos. A síntese dos ácidos nucleicos e a das proteínas, sendo os efeitos mais nítidos nos ratos mais jovens. Convém salientar também que após uma dose de THC, as modificações ultraestruturais e bioquímicas nas células eram totalmente reversíveis, contudo, com a repetição das doses, as células têm dificuldades em se autorreparar. Fica claro que essas células cerebrais, que são suficientemente danificadas, são incapazes de se regenerar como as células normais fazem. Elas simplesmente morrem. O mesmo autor acrescenta, abre aspas, é comum os jovens dizerem a seus pais, vocês têm as suas bebidas alcoólicas, nós temos a maconha. Não se deve, contudo, esquecer que é necessário um pouco mais que meio copo de uísque, 2 garrafas de cerveja ou 2 copos de vinho para tornar a maioria dos indivíduos bêbados. Isso significa cerca de 25 gramas de álcool etílico puro, que, aliás, desaparece completamente do organismo, metabolizados e eliminados dentro de cerca de 4 horas. No entanto, bastam 10 miligramas de THC para fazê-los ficar baratinados, ficando estocados no organismo por 2 semanas ou mais, todo o tempo agindo como irritantes das células. É como se você tivesse um grão de areia em seus olhos por longo tempo. Qualquer produto químico tóxico que fica por tão longo tempo no organismo é perigoso. Você não o sente, pois não provoca dores, mas as células têm dificuldade em eliminá-lo, e no caso do usuário crônico de maconha, que mantém as células constantemente abastecidas com esses canabinoides, as células do cérebro do resto do corpo estão travando uma batalha perdida, fecha aspas. Pessoal, eu vou parar por aqui então, tá? Eu vou terminar de ler esse livro na próxima leitura que eu fizer. Eu parei na página 194 do livro. Na próxima leitura eu vou iniciar a parte da página 195 e eu vou tentar ler então até a página 228. É isso daí. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui. Até a próxima e falou!